tempos difíceis, lutas, angústias, batalhas espirituais, tudo isso faz parte de um cenário que vivemos. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo 3, dos versículos de 1 a 5, que diz: saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Feche seus olhos por um instante, vamos orar e pedir para que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Soberano Deus, nós queremos, Senhor, estar nesse momento, atentos ao que o Senhor tem a dizer para todos nós, seus filhos e filhas, bem como aqueles, ó Deus, que ainda resistem se render ao Senhor, até buscam a igreja, até buscam refrigério, têm amizade, mas não teve um encontro pessoal com o Senhor, optando desta forma pelo mundo, ao invés do teu reino. Fale conosco, Deus, quebrando os nossos corações, que nós possamos sair hoje renovados mediante o teu soberano poder. No nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Paulo descreve um cenário um pouco animador para o futuro e ainda acrescenta que todos os que querem viver uma vida cristã, unidos com Jesus, serão perseguidos. Mas esse ainda é o melhor caminho, é a melhor decisão que eu e você pode escolher. Não há uma outra possibilidade de agradarmos a Deus se não nos rendermos à soberania do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos completar a corrida e certamente teremos um prêmio de maior recompensa, já adquirida em todo o universo, em toda a humanidade. A vida eterna. E este quem escreve, ou seja, o apóstolo Paulo, afirma que foi abandonado por todos. Está lá no capítulo 4 desse mesmo livro, 2 Timóteo 16. Mas não pelo Senhor Jesus Cristo, que renovou suas forças, para que ele pudesse ainda assim continuar a anunciar a boa nova do Evangelho de uma forma completa. Diferente do que nós podemos imaginar nos dias atuais, o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, estava preso num calabouço romano. O calabouço é uma prisão subterrânea, lugar de detenção provisória ou preventiva. E sendo assim, ele estava na sala do martírio, lugar de grande sofrimento. Nós devemos observar de que a fornalha da perseguição contra a igreja estava acesa de uma forma intensa. Paulo dá suas últimas recomendações a Timóteo, que era um pastor jovem, doente, tímido, de como enfrentar vitoriosamente o tempo do fim. O surgimento de falsos mestres, instrutores e a decadência moral estava cada vez maior, sendo fatos comprovados em nossa era cristã. Não vivemos algo diferente nos dias atuais. O líder cristão, e aqui eu quero fazer um parênteses, porque quando falamos do líder cristão,
transferimos a responsabilidade para o ministério pastoral, para a liderança da igreja, para os membros que compõem um cargo ou uma tarefa a ser realizada, mas isso não é de todo uma verdade. Líder cristão somos todos nós que um dia nos rendemos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós devemos impactar vidas e não sermos contaminados pela experiência que o mundo nos oferece. Não podemos escandalizar a sociedade. Mas, infelizmente, vemos que tem sido mais fácil o mundo nos atrair do que nós impactarmos vidas por meio de nosso testemunho e da palavra de Deus. Quantas igrejas deixaram de ser relevantes para a glória de Deus, separando multidão de avivamento? E nem sempre o avivamento quer dizer um templo lotado de pessoas. Mas o avivamento, ele deve começar de dentro para fora, onde nós nos tornamos verdadeiramente templo do Espírito Santo. Paulo informa Timóteo de como serão os últimos dias, e em seguida o orienta de como proceder. Os últimos dias começaram no ministério de Jesus. Começou ali e continuarão até sua volta. Hebreus 1, de 1 a 2, nos traz essa informação. São chamados de últimos dias, porque é neles que o Senhor irá completar os propósitos para com o seu povo. Uma vez que aos olhos humanos, a volta de Jesus parece estar cada vez mais distante, estar demorando, muitos zombam. Muitos desacreditam, muitos inclusive estão esfriando a sua fé por não crerem. Tiveram um encontro, tiveram uma experiência com Deus, mas a demora vindoura aos nossos olhos, a nossa ótica, tem feito com que perecemos dia após dia. É uma astúcia de Satanás colocar na sua mente, no seu coração, na sua vida, na sua prática, na sua experiência diária com o Senhor, de que Ele está demorando. O Salmo 90, no versículo 4, diz que, de fato, 1000 anos para ti é como um dia de ontem que passou, como as horas da noite. Infelizmente, nós colocamos a dimensão da palavra de Deus à nossa ótica humana, e não podemos esquecer que estamos falando de um Deus eterno, do único e verdadeiro Deus. Não confunda o Deus eterno com um Deus, porque Ele é único e verdadeiro. O Senhor é imortal, o homem é mortal. O Senhor está acima da limitação do tempo. O homem sempre está consciente do tempo. O Senhor é de eternidade em eternidade. O homem é como a relva que tem a vida curta. Esta passagem não enfatiza só a brevidade e a fragilidade da vida, mas também a dependência que temos diante do soberano Deus, o nosso Deus eterno. O lamentável são pessoas que acreditam ainda hoje serem servos de Deus, mas continuam orgulhosas, vaidosas, donas de si mesma, ignorando a submissão da instrução da palavra de Deus. Colocam o molde da palavra de Deus de acordo com a sua necessidade. Deixaram de buscar a vontade de Deus, serem submissos ao Senhor e emperram o crescimento do reino de Deus. Tornando o evangelho manco, mas isso não será possível, porque essas pessoas não prevalecerão, e sim a palavra de Deus, a vontade de Deus é que irá prevalecer. O homem certamente está à disposição de Deus, retornando ao pó, quando ele ordenar e sendo varrido como por uma enchente. Todo orgulho, vaidade, nossa forma de ser, nossa maneira de querer demonstrar para o outro a nossa santidade, cairá por terra no dia do juízo final. E Paulo dá instrução, 3 instruções para o pastor Timóteo. Eu queria que você fizesse o exercício de substituir o nome Timóteo para o seu nome. Então, quando eu falar
Paulo dá a Timóteo, eu estou falando, Paulo dá a Richard. Coloque isso para você. O seu nome, substitua Timóteo para o seu nome. E a primeira instrução que ele diz neste tempo difícil é de que devemos perseverar. Devemos continuar em sentinela. Pois saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Difícil de tolerar, preocupante, perigoso. As exortações de Paulo a Timóteo para suportar as aflições, ser zeloso, manejar bem a palavra, ser um vaso adequado e útil ao Senhor, são dados num contexto de tempos difíceis e trabalhosos. Nada mudou daquele período para hoje. Os últimos dias incluem todo o tempo a partir daí. Esta carta foi escrita nos anos 60 depois de Cristo. 3 jovens, 3 membros de uma igreja procuram o seu pastor e querem sanar uma dúvida que eles têm com relação ao que é ser cheio do Espírito Santo. Com esta dúvida incomodando o coração deles, querendo ter um molde diferente da sua forma de ser e agir para a expansão da palavra de Deus, o pastor entrega uma peneira e diz: vão até o lago e procurem a resposta. Os 3 jovens vão até o lago e ali ficam batendo cabeça, discutindo a lógica de estar com aquela peneira em suas mãos, e em determinado momento 2 deles dizem: se nós continuarmos aqui, nós vamos perder muito tempo. Nosso pastor deve estar louco. Onde já se viu nós questionarmos uma dúvida da palavra de Deus, ele nos dá uma peneira e nos mandar a um lago? Não tem sentido, vamos embora. Mas um persistiu, um continuou, um quis entender o que o seu líder naquele momento o passara, para que ele pudesse entender o sentido de como se encher do Espírito Santo. Mais tarde o pastor vai até esse lago e encontra ali um jovem, que cansadamente, exausto, quando o avista diz: pastor, eu já não sei mais o que fazer, já batalhei de tudo, já tentei de tudo, eu não consigo achar o que o Senhor quer me orientar sobre isso. E o pastor diz: coloque a peneira na água. E colocou, retire. Ele retirou. E o pastor fecha: você só estará mergulhado no Espírito se você estiver realmente ali nas profundezas dele. Você só vai estar cheio do Espírito Santo no momento em que você mergulha na palavra de Deus, quando você realmente quer entender o que o Senhor tem para você. A referência de Paulo sobre os últimos dias nos revela o senso de urgência. Muitas pessoas encontraram o Senhor Salvador Jesus Cristo um dia, tiveram um encontro pessoal com Ele, esse encontro é intransferível. E muitos, apesar de esse momento lindo, se esfriaram e perderam esse senso de urgência. Muitas pessoas, incluindo inclusive crentes, veteranos, pessoas que já estão na caminhada cristã há muito tempo, deixaram que as singelas astúcias de Satanás o bloqueasse, o colocasse a bênção de lado, se tornando inimigos do plano de Deus para a sua vida, afetando diretamente a expansão do reino de Deus. E a grande questão é que se você se deixou levar, você agora tem a possibilidade de se arrepender, pedir perdão dos seus pecados, voltar para o primeiro amor e dar continuidade de onde parou. Você tem sido instrumento de quem? De Deus ou do opositor? Daquele que já está condenado, mas ele não está acomodado. Ele quer arrastar muitas e muitas pessoas. Vivemos tempos difíceis e nesse tempo difícil, segundo o conselho de Paulo, tome cuidado com o egocentrismo. Ele dá uma lista, e muitas vezes nós não nos atentamos a isso, uma lista de adjetivos, de características que as pessoas estão vivendo, e nessa lista são 18 itens
18 adjetivos que são colocados. Eu quero ler dentro de uma pesquisa colocada, não vou ler o versículo todo, mas vou usar as palavras substituindo o que nós lemos. Então diz que são pessoas que pensam em si mesmas, o dinheiro comanda a vida, são orgulhosos, desprezam as pessoas, falam mal uns dos outros e de tudo, ignoram as instruções de Deus e dos pais, são mal agradecidos, profanos, mau caráter, cruéis, implacáveis, são falsos, se opõem à causa de Deus, sem controle próprio, selvagens, se opõem à bondade, e as pessoas do bem surpreendem sempre negativamente, são apressados, arrogantes, com o pé no mundo, na igreja e em todo lugar, menos no reino de Deus. Uma instituição de caridade passava por uma longa crise, praticamente quase que fechando as portas, quando o líder tomou conhecimento que naquela região um advogado bem-sucedido, com grandes posses, e tinha possibilidade inclusive de reverter o cenário daquela instituição. Esse administrador, procurando esse advogado, agendou uma reunião com ele e, chegando de frente a ele, colocou a situação daquela instituição e comentando desta forma: sei que o advogado é bem-sucedido, que o senhor tem grandes posses, que o senhor é um homem que tem os recursos que podem inclusive manter viva essa nossa instituição. E o advogado interrompe a fala desse administrador e diz: o senhor sabia de que minha mãe está separada do meu pai e que ela paga aluguel e muitas dificuldades financeiras e passa grandes lutas? O administrador ficou chocado e disse: não sabia. O senhor sabe que eu tenho um irmão cego que não tem a menor possibilidade de se sustentar, não consegue dar um passo sequer sem depender dos outros? E o administrador disse: não sabia disso. E o senhor está sabendo que a minha irmã ficou viúva, tem 5 filhas e está para ser despejada da sua casa, não tem nem como manter os seus filhos, de hipótese alguma? Ele disse: me perdoe, eu não sabia disso. Pois o advogado fecha: se nem para eles eu dou um tostão, por que para você eu daria? O ego, a individualidade, o egoísmo. A palavra de Deus, em João 3,30, diz que é necessário que Ele cresça e que eu diminua. E desta forma, no mundo, quanto mais eu tenho, mais eu sou. Mas no meio do Evangelho, tudo que sou, tudo que tenho, se não for para glorificar e exaltar o nome de Deus, tudo isso é em vão, inútil e sem sentido. Se você não vigia, não busca Deus de dia e de noite, saiba que você tem contribuído para fortalecer ainda mais esta lista de adjetivos negativos que impedem o avanço do reino de Deus. Se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus e volte, porque o Senhor está disponível, de braços abertos para te acolher. É um Deus de amor, mas também um Deus de justiça. Muitas pessoas, nesses tempos, acreditando que o Senhor está demorando, têm esquecido da justiça de Deus. Acreditam que por ter levantado uma mão uma vez, ter até chorado em meio a muitas pessoas, foi o suficiente, mas infelizmente, isso não é o suficiente. Terceiro ponto, terceira instrução, neste momento difícil, devemos fugir da religiosidade. Versículo 5 diz: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também desses. Aparência de piedade é uma aparência externa e falsa de reverência a Deus. Negando a eficácia dela, ou seja, da piedade, refere-se à atitude de cunho religioso, não ligado a um vivo relacionamento com Deus. E com o passar do tempo, a igreja primitiva, os falsos convertidos, começaram a participar dessas atividades inteiramente religiosas e vazias. Suas ações nada tinham a ver
com um relacionamento íntimo com Deus. Certa senhora foi à igreja com seu esposo participar do culto, e ao terminar o culto, se dirigindo para o seu lar, perguntou para o esposo: você reparou no vestido da irmã tal? E o esposo, com calma, tranquilidade, disse: não, minha querida, não reparei. Ah, mas você reparou no colar da irmã tal? Não me reparei. Não reparei, minha querida. Ah, mas e o decote da líder ali do coro, do solista? Minha querida, eu não reparei. Afinal de contas, o que você foi fazer na igreja? Ela questiona seu marido. Muitas vezes você acredita que estar na igreja é investir tempo para olhar pela vida do outro, lamentando dizer que você se desviou do olhar ou nunca teve um encontro pessoal com Deus. A religiosidade é uma prática pagã e Deus não ouve sequer as orações. Mateus 6, de 7 a 8, nos orienta de que, quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, até mesmo quando você o pedir. Quantas orações em vão, quantas questões que não têm a menor relevância para a expansão do reino de Deus, mas colocamos orações repetidas sem nenhum propósito para glorificarmos a Deus. Desta forma, para termos uma caminhada produtiva com o Senhor e expandir o teu reino, devemos, na verdade, ter uma nova vida em Cristo. Eu não tenho dúvida de que muitos teve esse encontro e continuam com aquela chama quase se apagando. Mas é tempo de inflamá-la para a glória de Deus. E eu concluo que devemos estar atentos aos perigos que nos cercam no presente, bem como os que podem surgir no futuro. O segredo é ficarmos firmes e fazermos da palavra de Deus nossa prioridade de vida, testemunho e fé. Fuja, está no versículo 5. Fuja da aparência do mal e também daqueles que te afastam de Deus. Siga aqueles que lá no versículo 14 vai te dizer: andam de acordo com a sã doutrina, pregam com fidelidade, amam a palavra de Deus e não negociam os princípios de Deus. Fuja de uns, mas siga outros, aqueles que verdadeiramente não desviaram o olhar de Deus. Fica evidente para todos nós a nos remetermos à única regra de fé e prática: a palavra de Deus. É somente nela e com ela que nos afastaremos de toda e qualquer heresia enganos de Satanás. Feche seus olhos por um instante. Curve sua fronte. Faça uma autoanálise diante de Deus, diante da sua vida para com Ele. Muitos começaram bem e não terminaram bem. Muitos começaram a carreira e se dedicaram à obra, mas olharam para trás. O problema de olhar para trás é sentir saudade e querer voltar ao passado. Muitos também aprenderam a amar ao dinheiro, necessitarem de aplausos e aprovações dos homens, negando a verdade e se desviando dela. Sendo assim, não desvie do olhar para o alto. Nada justifica afastarmos do plano de Deus. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra. Palavra esta tão atual, e há quem diga que a tua palavra é de um livro antigo, ultrapassado, Deus. Que essas palavras não ecoem a nossa mente e não ganhem espaço em nossos corações, porque a sua palavra é viva e eficaz. A sua palavra verdadeiramente, Deus, vai ao coração dos seus filhos e filhas.
reacendendo e inflamando a chama de querermos avançar cada vez mais para o alvo. E desta forma, Deus, nós queremos te agradecer, porque somos privilegiados de sermos servos do único e verdadeiro Deus. No nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.